Abre Apocalipse capítulo 1 para nós. Vamos ver. Vamos ver a igreja na terra. Então aqui, para que você entenda, o pastor ele fez aqui uma breve divisão, entre aspas, Isso. Do livro do Apocalipse. Isso, tá? Então agora a gente vai começar a esmiuçar essa divisão. Exatamente. Aí. Apocalipse 1. Capítulo 1, versículo 10 a 16. Pode ler para nós, por favor. 10 a 16. Eu quero pedir para o Gabriel. Gabriel, coloca para nós ali na tela a apresentação 16, tá? A apresentação 16 ali para nós. Se precisar, duplica aquela tela lá, Gabriel. E só adiciona uma câmera, entendeu? A da tela. Capítulo 16. Essa área de técnica aí não é comigo. É com eles, eu não entendo nada disso aí, mas vamos lá. Vamos lá então. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 10. Conseguiu colocar lá, Gabriel? Tá lá? Não? Vamos esperar o Gabriel colocar lá então. Vamos ver se ele consegue colocar ali. Só a foto, Gabriel. Só a foto. O Gabriel ajeitar ali. Deixa o Gabriel ajustar lá a imagem lá para você entender melhor em casa. Tá bom? É isso aí? Apocalipse. É isso aí, ó. Tá aí. Tá bom? Aí você pode acompanhar depois. Tem mais alguma foto para ele Tem tirar? bastante foto ali. Tem bastante foto ali que ele vai precisar recortar e colocar lá para nós poder ajudar os nossos irmãos, amigos, pessoas até que quem sabe não evangélicas para entender melhor o Apocalipse, tá bom? E vamos devagar, vamos com calma para as pessoas entenderem esse assunto aqui, tá bom? Muito bem. Então está aí. Essa foto para você entender o que agora o pastor Jamison vai ler. O que o pastor Jamison vai ler o que você vai acompanhar nessa foto aí. Pastor Jamison, capítulo 1, do 10 ao versículo 16. Então vamos lá. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 20. A parte B do versículo 20. Vamos lá. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o senhor veja bem, no capítulo 1, do versículo 10 a 16, depois do versículo 20, a parte B do versículo, mostra o que, pastor Jamison? Jesus no meio da igreja. Certo? Certo. Jesus está no meio da igreja. A igreja está onde? Está na terra. São as 7 igrejas da Ásia. Tá certo? São as 7 igrejas da Ásia. Então, Jesus, ele está no meio das 7 igrejas. Pastor Jamison leu ali o nome das igrejas, que depois nós vamos comentar aqui, tá bem? Então, eu encontro a igreja no capítulo 1, pastor Jamison. Tá? No Apocalipse, eu encontro a igreja no capítulo 1, certo? Certo. João, ele vai se achar em espírito. Umas versões dizem, fui arrebatado em espírito, mas a palavra arrebatado, como nós já falamos aqui, é arpazo, né? Uhum. É arpazo. E a expressão me achei em espírito é ginomai. Ginomai en pneuma. Essa é a palavra achado em espírito. Então, João, ele teve um êxtase em espírito, entendeu como é que é? Sim. E ele, então, é transportado nesse êxtase para ver Jesus no meio dos 7 castiçais. E aí, João tem aquela visão, esse êxtase que ele tem de espírito, ele tem a visão, certo? Depois que ele tem a visão, o Senhor Jesus vai dizer para ele assim, João, a visão que te mostrei, a revelação que eu te dei, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ele vai falar o nome das igrejas.
E as 7 estrelas da minha direita são os 7 anjos, os 7 pastores dessas igrejas. Uhum. Então, o que eu encontro aqui? Eu encontro João, ou seja, a igreja na terra e Jesus no meio da igreja, certo? Certo. Pode mostrar para nós aqui, o Gabriel, a segunda demonstração, lá na página 18, tá? A 18 lá, tá bom? Bota lá para os irmãos e amigos verem lá na casa, tá bom? É importante, você vai guardar esse vídeo, você vai estudar, você vai voltar ao vídeo, vai ser importante para você, tá bom? É isso aí, ó, tá? Está ali então as 7 igrejas da Ásia, tá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Tá bem, pastor James? Tá bem. Então no capítulo 1 a gente encontra Jesus no meio da igreja. Onde está a igreja? Na terra. Não está no céu, está na terra, certo? Certo. Capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos encontrar as 7 cartas escritas. Tá bem? Pode deixar aí, Gabriel, pode deixar aí. Nós vamos encontrar as 7 cartas escritas. Agora, essas 7 cartas não foram escritas apenas para a formação de um conceito doutrinário ou ensinamento doutrinário. Não. Lembre que Apocalipse é revelação. Uhum. Lembra-se que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Tá. Certo? Então, veja bem, o que são essas 7 igrejas? 7 períodos da história da igreja na Terra. Desde que Cristo foi assunto aos céus, certo? E os apóstolos começaram a pregar o evangelho. Tá? Então, de lá para cá, a história da igreja, vamos dizer assim, tá? A história da igreja, ela vai passar por 7 períodos. Eu tenho aqui, ó, a Éfeso, por exemplo, representa os 100 primeiros anos da igreja. Quem lê, Gabriel, vai aprendendo também aí que é bom, quando você lê o Apocalipse aí vai entender. A igreja de Éfeso, quando você lê sobre a igreja de Éfeso, Éfeso representa os 100 primeiros anos da igreja na Terra, certo? Então, quer conhecer como é que era a conduta, como é que estava a situação da igreja nos 100 primeiros anos? Lê Éfeso, certo? Aí nós temos Esmirna. Esmirna é do ano 100, vamos dizer assim, até o ano 312 depois de Cristo. Da mesma forma. Aí eu quero saber como é que era a igreja nesses 200 anos aí, 202 anos aí, do ano 100 até 312. Lê a história, ou o contexto ali, o esboço da igreja, a carta escrita, melhor dizendo, a igreja de Esmirna, tá bem? Uhum. Depois em Pérgamo, do ano 313 até o ano 600. Dá quantos anos, pastor? 313 a 600 a 300 anos, certo? Aproximadamente, né? É. Eu quero saber como é que era a história da igreja nesses 300 anos aí que representa ou está representado na igreja de Pérgamo. Muito bem. Aí vem Tiatira. Agora presta atenção, pastor James. Olha que coisa tremenda. A igreja de Tiatira, ela vai do ano 601 até o ano de 1517. Olha só. Dá 916 anos de história. Certo. Bastante tempo. As 3 primeiras igrejas, um período até relativamente pequeno em relação a essa aqui. Sim ou não? Em torno de 100, 200, 300 anos ali. Exatamente. Agora, a Tiatira, ela vai do ano 601 a 1517. Agora, é importante entender que no final do período da igreja de Tiatira, 1517, vai acontecer o que, pastor James? A Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que vai estourar justamente dia 31 de outubro de 1517. Uhum. E ali, então, começa agora surgir, né, do meio dessa igreja que tornou-se uma igreja idólatra, tornou-se uma igreja, vamos dizer assim, fora dos padrões bíblicos. Se você lê a carta que o Senhor Jesus manda João escrever a Tiatira, você vai ver a situação da igreja ali, tá? E aí, então, estoura a Reforma Protestante, que vai depois entrar no período da igreja de Sardo, de 1518 a 1570. Não é tão longo assim o período, né? 1570, tá? Então, nesse período aqui, ó, de 1518, igreja de Sardo, leia a carta da igreja de Sardo, você vai encontrar pormenores ali. O que aconteceu? Quando Martinho Lutero vai pregar justamente as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, protestando os dogmas do Papa, né? Certo? Aquela questão de inquisição, compra de cadeira no céu, diploma para poder comprar salvação. E ele vai ler justamente lá em Romanos, né? Que o justo viverá da fé, não precisa das obras para poder ser salvo. O cristão, o homem, ele é salvo se ele crê no sacrifício de Cristo Jesus, certo? Então, dali saiu a Reforma Protestante. Igreja de Sardo, 1518 a 1570. Aí vem Filadélfia, pastor. Presta atenção. Aí vem Filadélfia.
Para você entender melhor aí, tá? 1571 até os dias atuais. Tá. Filadélfia, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã que está nos assistindo, a igreja de Filadélfia, ela é denominada como a igreja fiel. A igreja fiel. E a igreja de Filadélfia, ela é justamente a igreja do arrebatamento, pastor James. Ela é a igreja do arrebatamento. Por que, pastor João? Porque a igreja é a igreja do arrebatamento. Quando eu falo igreja, queridos, presta atenção, eu não estou falando aqui de denominação. Eu não estou falando de placa denominacional. Eu estou falando da igreja espiritual, o organismo vivo, né? Não Perfeito. é a organização, não é a igreja organização com o CNPJ, com o estatuto, com o regimento interno. Nosso não. segundo podcast lá. Exatamente, tá lá, assiste lá, certo? Eu estou falando da igreja espiritual, da comissão de adoradores espiritual, que o Senhor Jesus chama de igreja, a igreja do arrebatamento, é a igreja de Filadélfia. Pastor, abre aí Apocalipse para nós. Apocalipse capítulo 3, veja bem, por que eu digo que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento? Além de ela ser uma igreja fiel, leia, pastor, no capítulo 3, versículo 8 e versículo 10 para nós. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porta é oportunidade, tá? Tá. Porta é oportunidade. Na Bíblia, sempre que você lê porta, quando você lê janela na Bíblia, é providência. É providência. Deus, quando fala em janela na Bíblia, fala de providência. Tá entendendo? Quando você lê porta, é oportunidade. Por exemplo, Deus fechou a porta da arca por fora. Tá. Quando o Noé e a família entrou. O que está dizendo? Que Deus fechou, encerrou a oportunidade de salvação para aquele povo que enfrentou o dilúvio. Jesus disse, eu sou a porta. Quando ele fala, eu sou a porta, ele é a oportunidade para a salvação. Certo, pastor? Certo. Então, sempre que você for ler porta na Bíblia, é oportunidade. Janela é provisão. Certo? Provisão de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção tal que haja abastância. Está lá em Malaquias 3:10. Então, janela fala de provisão, certo? Então, veja bem que Apocalipse capítulo 3, versículo 8, lê de novo, pastor, por favor. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que João fala, Jesus fala para essa igreja de Filadélfia isso? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Perseguição. Perseguição. Vai existir perseguição? Sim. Mas continua lendo, pastor, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eu te guardarei o quê? Como é que diz lá? Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não é local, não é regional, não é nacional, é todo mundo. É a tribulação, pastor. Certo. Certo? A igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento, meu amigo. A igreja de Filadélfia é a igreja que vai vivenciar o arrebatamento. E o Senhor Jesus diz na sua palavra, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. A igreja não vai estar aqui. A igreja do arrebatamento, que está representada na igreja de Filadélfia, a igreja fiel, não vai estar aqui quando acontecer esse momento aí, certo? Que o Senhor diz que vai guardar da hora da provação, tá? Que virá sobre todos. Lê mais uma vez, por favor, pastor James, por favor, querido. Como guardaste a palavra da minha paciência... A igreja fiel guardou, obedeceu, andou segundo a palavra de Deus. Que mais? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí, a igreja vai ser guardada deste momento terrível, tá bom? Depois da igreja de Filadélfia, não misture perseguição. A igreja de Filadélfia, ela ali diz bem claro no versículo 8, certo? Lê de novo o versículo 8, você vai entender ali que ali é perseguição. Vai lá. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que não negaste o meu nome?
Por quê? Se você for olhar essas igrejas dentro de um contexto teológico, histórico daquela época em que elas foram escritas, ela vai dar uma interpretação para você histórica e literal daquela época, certo? Sim. Mas lembre-se que Apocalipse é revelação de Jesus Cristo dada a João, e ela está dentro da doutrina escatológica, o que vai acontecer para frente. Então não podemos ficar somente no contexto literal histórico daquela época da igreja, certo? Certo. É bom você entender isso aqui. Então, a igreja poderá, e eu creio que vai passar por uma perseguição, vai, os direitos da igreja vão ser cortados, certo? Estamos caminhando para lá, certo? Não vai ficar assim esse mamão com açúcar como estamos vivendo hoje, não. Essa liberdade no Brasil de pregar o evangelho, né? Aqui no Ocidente, por exemplo, o Ocidente pregando o evangelho, não vai ficar assim, certo? Só que perseguição não é grande tribulação, tá bom? Aí vem a igreja de Laodiceia, pastor James. Certo. Versículo 20 do capítulo 3. Veja bem a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja rica. A igreja de Laodiceia é a igreja que não falta nada para ela, certo? É a igreja poderosa financeiramente falando. Vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É uma instituição religiosa que é reconhecida como igreja. E aí lembra que eu falei no outro podcast, pastor, que tem a igreja organização e a igreja organismo, certo? Tem os dois lados, a igreja organização e a igreja organismo, tá? Então, quando a Bíblia apresenta Laodiceia aqui é a igreja organização. O que é essa igreja organização? É a igreja com CNPJ, a igreja com estatuto, igreja com regimento interno, é a igreja com placa denominacional. Só que essa igreja, a situação dessa igreja é lamentável. É lamentável. Por isso que o pastor Jamison disse que o Senhor está à porta. Por que Jesus está à porta e bate para lá de fora? Sim. Não tem a atuação do Espírito Santo, não tem a graça de Deus. Essa igreja de Laodiceia é uma igreja que vai ficar a igreja organização, certo? Aham. Que, na verdade, dentro de um conceito teológico mesmo, não é a igreja de Cristo Jesus. Vai ficar uma igreja organização, certo? Reconhecida como igreja nos fóruns, nos cartórios e tudo mais, mas não é a igreja de Cristo, certo? Que vai ficar aqui não vai ser a igreja de Cristo, vai ser uma comissão aí de religiosos, certo? Sim. Uma instituição religiosa. A igreja de Cristo vai subir. Agora, essa Laodiceia, que é a igreja que vai ficar no arrebatamento, a igreja organização, essa igreja Jesus está pro lado de fora. Estou à porta e bato. É, exatamente. O que isso mostra? Porta é oportunidade. O Senhor quer dar oportunidade para essas pessoas conhecerem Ele, para Ele se manifestar na igreja, para Ele poder entrar. Mas a porta está Fechado. fechada. Ele está pro lado de fora. Ou seja, tem culto, mas não tem Jesus no culto. Uhum. Tem hino, mas não tem Jesus no hino. Tem pessoas, mas não há graça de Deus nas pessoas. Exatamente. Agora veja a situação dessa lamentavelmente terrível, a situação dessa igreja. Versículo 17, por favor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. É o 2? Capítulo 3, né? Capítulo 3 e 17, né? Tá Capítulo lendo 3. errado. 3 e 17. Então vamos lá. Desculpe. Como dizes, a igreja de Laodiceia. De Laodiceia, a igreja que vai ficar, a igreja organização, a igreja que não vai subir, é aquela instituição religiosa que Jesus está por lá de fora, batendo na porta para entrar, certo? Tá. 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Segura aí. Uma pessoa que é rica, geralmente, por isso que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Ele não está falando que não possa entrar no céu. Ele não está falando isso aqui. Sim. Não, vai muito rico, vai para o céu. Muito rico vai morar no céu, certo? Uhum. Agora, por que Jesus fala do rico? Porque o rico, ele coloca o seu coração muitas vezes na riqueza, certo? A sua segurança, a sua estabilidade, ele coloca na riqueza. Sim, coloca o seu dinheiro às vezes até E na aí, frente de Deus. Uma pessoa que tem uma estabilidade econômica forte, certo? Tá tranquilo, tá firme, dificilmente uma pessoa dessa vai aprender a depender de Deus. Sim. Entendeu? Uhum. Porque tem tudo.
Sim. E quando a Bíblia fala que Laodiceia, né, os crentes, né, essas pessoas que estavam lá em Laodiceia, porque dizes que rico sou, E estou enriquecido, Olha de aí. nada tenho falta. olha aí. Mas Jesus diz assim, Gente que não depende de Deus, não estava dependendo de Deus. O que mais? mas Jesus complementa dizendo, e não sabes que é um desgraçado. Segura aí. Desgraçado pra você, aqui no Ocidente, pode até parecer um baita de um palavrão. Não deixa de ser. Um xingamento, Um né? xingamento. Ô, seu desgraçado, né? É. E as pessoas fazem isso, falam isso e nem sabem o que significa na Bíblia. A palavra desgraçado é pessoa sem graça. Essa graça é favor imerecido de Deus. Por que que a igreja de Laodiceia é a igreja que vai ficar, pastor? Porque é uma igreja que não tem mais a graça. O tempo da graça terminou. Acabou. Acabou. Entendeu? O tempo da graça terminou. Uma pessoa que vai querer a graça de Deus não vai alcançar mais, porque a graça terminou, a dispensação da graça terminou. Se não existe mais graça, que é proporcionada por Cristo Jesus mediante a operação ministério do Espírito Santo, o que que a pessoa é? Um desgraçado, sem graça. Sim, sem a graça. Sem a graça de Deus. E é a graça que leva o homem a orar, é a graça de Deus que leva o homem a jejuar, é a graça de Deus que leva o homem a ler a Bíblia, é a graça de Deus que dá desejo para o homem vir à igreja, é a graça de Deus que leva ele a ser fiel a Deus, não porque é mérito deles, é graça de Deus. Entendeu o que é? Sim. E isso aí não vai existir. O que mais? Então é um desgraçado, é miserável. E a gente até acha meio engraçado, mas isso aqui é triste, isso aqui é lamentável. Você aí que... escute, você aí que tá me ouvindo e tá me assistindo aí, não queira estar dentro desse contexto de desgraçado aqui. Então, olha, a graça de Deus se há manifestado, distinto, né? A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Só que esse período da graça vai terminar, certo? O que mais diz lá? Miserável. Aí, miserável, no nosso ocidente, você vai interpretar com a pessoa pobre. Não é Sim. assim? Ah, é um miserável, é um pobre. Não é. Não é. É porque o pobre é desprovido de dinheiro, Sim. de bens materiais. Aham. Certo? Então, Certo. porque ele é desprovido de dinheiro e desprovido de bens materiais, ele é um miserável. Certo. Só que a palavra miserável aqui é uma pessoa sem Deus. Uhum. Desprovido da divindade na vida dele. De Deus na vida dele. Certo. Entende como é que é? Então ele Então- já não tem a graça, Não tem graça, não tem Deus. não tem Deus. Veja bem a situação. Rico sou, enriquecido estou. De nada, me falta. Não depende de Deus. Começa aqui. Aham. Já mostra que ele não tem a graça, que ele não tem Deus, e a Bíblia diz, pobre. Pobre. Aí. O que é pobre aqui? Ah, não tem dinheiro, mas a Bíblia vai... Então vai dizer que ele é rico? Mas acontece o seguinte, ele tem dinheiro, essa igreja tem dinheiro. Uma igreja suntuosa, bonita, bela, maravilhosa. Mas de Deus ela é pobre. Porque as riquezas verdadeiras não consistem em bens materiais. O próprio Jesus disse, pastor Jamison, que a felicidade do homem, certo? Não consiste nas riquezas que ele tem, certo? Não consiste. Porque a riqueza verdadeira... Aí, deixa eu abrir aqui um parênteses, pastor, quero falar uma coisinha aqui. Eu me lembrei agora, eu vou falar aqui. Riqueza. Quando nós saudamos, e aí você aprende aí, tá? Porque que a Assembleia de Deus saúda com a paz do Senhor e nós só com a paz. Então escute aqui. A palavra paz, shalom, certo? No hebraico, ela significa tranquilidade e serenidade de espírito. Tranquilidade de alma e serenidade de espírito. Isso quer dizer a palavra paz. Só que essa palavra paz, shalom, ela vem lá de uma raiz hebraica que quer dizer shalef, pastor. Tá. Essa palavra shalef no hebraico, ela é traduzida como prosperidade. Tá entendendo? Aham. Essa palavra shalef, ela é traduzida como prosperidade. Mas por que a palavra prosperidade, dali vai sair a palavra shalom, vai descender dessa raiz? Por quê? Porque a prosperidade verdadeira do homem não está no dinheiro, não está na riqueza, está em Deus. Perfeito. E quando a pessoa tem dinheiro, ela tem um bom saldo monetário, bastante bens materiais, ela não se sente um tanto segura? Sim ou não? Sim. Ela não se sente um tanto estável, firme, tranquila, hein? Claro. Tá tranquilo. Financeiramente falando, tá? Materialmente falando. Shalef, prosperidade. Agora, quando a pessoa está próspera em Deus, que é da onde vem a palavra shalom. Tá. Quando ela está próspera em Deus, quando ela está firmada em Deus, quando ela está tranquila em Deus, quando ela está serena em Deus, ela não está firme? Não está tranquila?
Tá tranquilo. Sim ou não? Sim. Então a palavra shalom, que é traduzida do hebraico para nós como sendo paz, certo? A palavra paz quer dizer, escuta, ó, quando eu digo assim para você, ó, Pastor James, a paz do Senhor. Quando eu digo para o Gabriel, presta atenção, meu amigo, a paz do Senhor não é um mero costume da Assembleia de Deus. Ah, porque a Assembleia de Deus acostumou saudar com a paz do Senhor, porque faz parte do esboço, do arcabouço doutrinário da igreja, porque nós só saudamos com a paz. Querido e querida irmã, amigo que está me ouvindo, quando eu digo a você, a paz do Senhor, Adonai, certo? A paz do Senhor, eu estou dizendo assim, ó, eu desejo que você tenha prosperidade em Deus, porque Adonai é Senhor. Shalom na Adonai, a paz do Senhor. Então, quando eu digo para você assim, a paz do Senhor, eu estou dizendo para você assim, ó, tenha prosperidade em Deus. Eu desejo que você tenha prosperidade em Deus. E quando eu digo somente paz, eu digo somente paz. Nada contra quem saúda só com a paz, certo? Mas a paz de quem? Você deseja prosperidade para mim? A paz, prosperidade, tranquilidade, serenidade de alma. A paz. Mas de quem? De quem é essa paz? Aí Jesus aparece no cenário da história, depois que ele ressuscita, ele vai dizer assim, a paz, é assim? É assim que ele diz? Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então essa paz é do Senhor. Amém. Então quando eu saúdo você com a paz do Senhor, eu estou dizendo, eu desejo que você seja próspero, esteja firmado, esteja tranquilo, sereno em Deus. Amém?